Então, se não lembrar, não grava. Vai. Então, tá gravando. Bem-vindos, bem-vindas, meus queridos, minhas queridas. Iniciando um satsang depois de umas férias, né? Dos satsangs. E aí, a Heloísa trouxe uma questão muito legal, que é sobre o eu, né? Essa autoinquirição, essa atenção voltada para dentro, questionando sobre o eu. Quem será esse eu? O que será esse eu? E aí depois você chega nessa questão, esse eu é o mesmo que cada um de nós aqui, é o mesmo em todos nós aqui, né? Será que esse eu é o mesmo em todos nós? Então eu vou lançar também para vocês algumas, ah, não seria orientação, né? Mas assim, para a gente começar a investigar, né? Uma um caminho, né? Um direcionamento, melhor dizendo, né? Então vamos lançar um direcionamento aqui. O direcionamento, eu acho que vocês sentem isso, e o nosso satsang, né? A gente sempre aborda sobre a experiência direta, o que a gente realmente sente, que é o que é real para a gente, né? O que a gente está vivendo. Então, a partir dessa sensação, né? Dessa experiência, da experiência direta, a gente vai começar a abordar essa questão. A gente pode notar que existem vários níveis, várias instâncias de eu, a gente pode chamar assim, várias instâncias de um mesmo eu, né? Quando você se dirige a alguém no seu trabalho, você vai buscar recursos aprendidos, né? Mesmo condicionados para tratar com as questões, com as pessoas, com as relações do trabalho. Concorda? Então aí a gente pode chamar, esse é o eu do trabalho, tá? Esse eu que agora se relaciona desta forma, ele teve um aprendizado anterior e ele aplica esse aprendizado, esse condicionamento, de uma forma prática para desenvolver aquelas tarefas que são apresentadas no trabalho, ok? Então, é um nível, né, de relação. Se você também tem um grupo de uma amizade assim, que não é tão íntima, mas são amigos, um grupo, que às vezes pelo trabalho, pelo estudo, vai se formando um grupo, você se relaciona com aquele grupo, você também tem uma forma de se relacionar com esse grupo, tem os seus instrumentos próprios para se relacionar com esse grupo, ou seja, tem o seu personagem, que é isso que eu estou falando, né? Então o eu do trabalho é o personagem do trabalho. O personagem daquelas relações não tão íntimas. E você tem ali aquela forma de tratar, né? Você entra naquele modus operandi, né? Aquele modelo, ok? Isso a gente está vendo na experiência direta. Tudo isso acontece. Tudo isso a gente consegue perceber nessas relações, né?
Tem as relações mais íntimas, você com as pessoas que você tem mais intimidade, as pessoas do maior laço afetivo, da maior empatia, você fica mais à vontade, é um personagem mais relaxado, mais, entre aspas, verdadeiro, mais autêntico. Você não está precisando usar tantas máscaras, né? E você percebe também quando você está nesse tipo de relação com as pessoas mais íntimas. E, por fim, tem uma relação de você para você mesma, né? Que é quando você está ali com seus pensamentos, você está nos seus comentários, você está nos seus diálogos internos, está ali, né? Então, isso a gente tem que perceber. Ah, talvez tenha uma relação com o divino, né? Com o transcendente, quando você se dispõe a olhar para o desconhecido de uma forma íntima, familiar, de uma forma empática. Eu faço parte, eu sinto uma intimidade com a realidade, com a existência, com aquilo que não pode ser nomeado, ou até com um Deus, né? Ou um Deus que pode ser personificado, né? Oi, Tati, perdão, também o mental, mas se quando nos tornamos íntegros em todas as relações, sem diferenciação. Eu acho difícil, Tati, porque não é impossível, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse ponto de partida da onde a gente está, por enquanto, né? Porque aí você coloca uma questão que talvez você chegue num nível de indiferenciação com todos os seres, né? Que você não tem mais, não usa mais de recursos da psique. O que eu estou falando? É, exato. Mas não pode, essa impessoalidade, se a gente avança nela rápido, a gente pode tomar ela como uma indiferença, como uma frieza, né? Então, por quê? Porque a gente vai levar os traços da psique, a gente vai levar os traços da personalidade, levar as carências da personalidade, as necessidades da personalidade. Então, a gente tem que começar da onde a gente está. A nossa experiência real, direta, do dia a dia, não nos diz. Nós não conseguimos tratar todas as pessoas de forma indiferenciada. Nós diferenciamos cada uma das relações por, seja trabalho, por, entre aspas, hierarquia. Ou seja, nós jogamos esse jogo e não também não é algo consciente, é algo automático. E está tudo bem, está tudo bem. Tá? A gente tem que só constatar que acontece isso. Constatar. Agora, o que, que é o ingrediente, o elemento que a gente tem que considerar aí dentro dessas relações? A nossa psique humana, os nossos condicionamentos, os nossos traumas, as nossas crenças, a, aquilo que a gente sofreu no chão da infância, aonde foi erguido esse edifício da personalidade. Então, isso não nos escapa. Isso também é algo a ser notado, a ser confirmado. Realmente há desejos, né? A gente não pode chegar assim numa forma radical, de uma interpretação radical budista. Eu acho que o Buda não quis dizer isso, né? De você cortar todos os seus desejos.
que na verdade você vai reprimi-los, né? E a gente sabe que reprimir o desejo sempre dá problema. Não é essa questão de repressão do desejo. O desejo ele tem que, para ele ser visto, para ele ser tornado consciente, ele tem que ser admitido. Primeiro ele tem que ser admitido. Eu não vou também aceitar de pronto que eu tenho que realizar esse desejo. Mas eu tenho que estar aberto ou aberta para recebê-lo. Por quê? O que acontece? Se eu não é, aceito esse impulso do desejo, ele vai para o inconsciente e desaparece. Só que esse estímulo ali continua e você vai fazer coisas impensadas por impulso, né? Que é esse desejo se manifestando. Então é ótimo que o desejo apareça. É ótimo que ele seja identificado. Esse é o nível da psique. Esse nível da psique faz parte da condição humana. Então a gente não pode aqui pular essa etapa, né? Então a espiritualidade, de um modo geral, ela começa a negar certas sintomas da condição humana. Então, por isso, muitas vezes, a espiritualidade se torna uma válvula de escape, uma fuga, não algo genuíno, né? A gente está ali tentando afogar as mágoas, tentando esquecer alguma coisa e usando a espiritualidade como uma fantasia, tá? Então, a espiritualidade pode ser, e muitas vezes a gente encontra isso, principalmente agora, né, que é muito fácil, a gente está com muito contato em todos os campos aí, da espiritualidade ser uma grande fantasia, né? Por quê? Porque a psique está nela. Nós não estamos resolvidos dentro dos nossos desejos, nós estamos reprimindo desejos, nós estamos dizendo que esse desejo é um pecado, né? Que esse desejo é um desejo maligno. Então, essa coisa também de ficar dividindo o mal, o bem, né? Isso não pode ser. Mas isso está em mim, mas eu não aceito essa minha parte. Eu não me aceito. Se eu não aceito essa minha parte, eu não posso ser inteiro, né? Íntegro. Como é que você vai ser íntegra? Íntegro. Se alguma sombra sua, você nega essa sombra. Então, essa sombra, sendo admitida, sendo conhecida, vindo à luz da consciência, você vai saber lidar com ela. O problema é o medo disso, ser incontrolável, né? Isso vai me derrubar, isso vai me matar, aí vira uma síndrome, né? Do pânico, tal, que é o quê? Não aceitar o que está acontecendo, não aceitar o impulso dos próprios desejos, né? Então essa instância, esse nível de recursos que nós temos, ele deve estar ali sendo trabalhado, tá? Para não contaminar. Muitas vezes a espiritualidade chama isso de mente, né? Mas vamos chamar de psique, né? Que é o nível, a instância psicológica, aonde ela atua nas nossas relações, nos nossos, nas nossas ambições, nos nossos planos. Então é muito importante, porque nós somos seres relacionais. Desde o início
do que você acorda quando a consciência se estabelece, quando a vigília se estabelece, nós começamos a nos relacionar. Então, veja, qual é o primeiro objeto, vamos chamar assim, da nossa relação? O objeto imediato da nossa relação. Qual é? Primeiro objeto imediato da nossa relação. O corpo. Quando você acorda, você percebe que tem um corpo. Você é o corpo, você está no corpo. Né? E aí já tudo começa. A vigília, né? A dinâmica da vigília começa. Ah, né? E os pensamentos, o que deve, o planejamento diário. Né? E aí a gente deve também perceber qual é a nossa sensação mais frequente. Nós estamos mais frequentemente preocupados com alguma coisa? Nós estamos mais frequentemente satisfeitos com alguma coisa? Nós estamos mais frequentemente tranquilos em relação às coisas? Né, Isaac? Então, se você está frequentemente preocupado com alguma coisa, então a gente tem que olhar para essa preocupação, né? Olhar para isso. Por que eu estou preocupado? E aí você pergunta, o que que me faz me sentir preocupado? E aí você vai chegar na raiz. Porque o que me faz, o que eu quero que me deixa preocupado? O que que eu quero que me deixa preocupado? Isso é bom ser visto, né? Porque a preocupação vai nascer de algum desejo. E por que que eu quero isso agora? Por que esse desejo está se manifestando? Da onde vem esse desejo? Então, essa inquirição, né? Não é aquela mera inquirição quem sou eu, né? Mas o que está se apresentando em mim. Porque eu não posso negar a minha psique. Ela é uma instância da minha condição de ser. Não é a única. Mas é essa psique que dita as regras da nossa convivência humana. Então, isso é importante olhar, né? Agora, avançando um pouco, né? Se a gente consegue administrar razoavelmente esse tipo de situação, a gente pode avançar para essa pergunta, né? O que está presente? O que está acontecendo? O que eu sou? E não ter pressa em querer responder. Não ter pressa. Se eu sou a mesma coisa que você, a nossa essência é a mesma coisa. O que que vai você conseguir chegar nessa conclusão? Se não, a experiência é direta. Porque se for um pensamento, um conceito, alguém disse isso, seja quem for, Cristo, Buda, qualquer um, né? Krishna, qualquer grande mestre, se você não sente isso, isso não é uma verdade. Não é assim. Se olha, não, o que há é a não dualidade. Você sente isso, então não é assim. Então não é assim, né? Pelo contrário, isso pode se tornar um objeto de tortura, né? Se eu não sinto isso de culpa, eu estou errada, eu não consigo avançar, eu não consigo, eu sou uma pessoa, né, inferior,
eu não estou nesse nível, etc, etc. Aí vem aqueles discursos de culpa, rebaixamento, etc. Né? Então, a realidade que parte de você é a única realidade verificável, existente, constatável por você. É você que é a fonte dessa realidade. E não é alguém que vai te dizer se é assim ou se é assado. Mas tem um nível, um outro nível, uma outra instância, aonde insights podem acontecer, aonde existe a intuição e algo vai se revelar. E algo pode fazer muito sentido a partir dessa revelação. Mas é uma revelação pessoal. É para você. No momento em que você. Vou dar um exemplo que me veio hoje, né? Até. Aparentemente, né? O corpo é algo autônomo. Isso a gente sabe, né? Pela experiência direta. O corpo tem as suas próprias regras. O cabelo cresce, o coração bate, a digestão é feita. Então, o corpo é um organismo autônomo, independente nesse sentido, né? Independente de você. Então, o que que me veio? Aparentemente, você, eu, todos nós somos um habitante do corpo. Nós habitamos o corpo temporariamente. E isso não pode ser algo intelectual. Isso o corpo não. Na verdade, parece, viu, Tati? Você está perguntando, o corpo não precisa do eu. O corpo, não é que o corpo não precise do eu, né? O corpo é acoplado, o eu é acoplado ao corpo. Quando o Acho eu que todas as desacopla. partes do corpo, né? Oi? Perdão, Maurício, todas as partes do corpo, né, são acopladas uma na outra. O Sim, eu é só uma delas, né? não sei. Me parece, Isaac, que o corpo, mesmo sendo constituído por partes, ele forma um organismo inteligente e autossuficiente, né? O que precisa haver para o corpo continuar existindo? Alimento, água, né? Externamente, e ar. Se Certo. isso é satisfeito, o corpo se vira, né? Então, o corpo não precisa do eu para existir nesse ponto, né? Porque me parece um avatar, naquele sentido de avatar mesmo. É como se Uhum. fosse um organismo. Aí nós estamos acoplados a esse organismo. Me parece. Eu acho que é necessário, sim, porque Hã? se você for ver, Hã? a comida, a água, elas não vêm. O eu é importante, porque ele busca essas coisas, certo? Não, ok, mas vamos lá. Num nível muito prático, né? Um nível muito assim, sem entrar nesse mérito, né? Se o corpo for alimentado, que é a questão do bebê, vamos colocar o bebê, tá? O bebê é alimentado, o bebê está respirando, o bebê está bebendo o seu leite, o corpo está ali vivendo, né? Ele está lá se mantendo e não existe uma vontade do eu interferindo nisso. Eu entendi o que você quis dizer. Olha, depois, quando a gente está apto à sobrevivência, você vai naturalmente obter o alimento, né? Obter o conforto, obter. Mas eu estou dizendo assim, a questão do organismo. O organismo me parece, né, algo totalmente autônomo, independente. Independente
daquilo que você chama de eu. E o eu não tem uma forma, o corpo tem. O eu não tem uma forma. O eu é uma sensação. Uma sensação que é o quê? Eu sou. Uma sensação de ser. Uma sensação de existir. O eu é uma sensação de existir, né? O eu É, é uma presença. O eu é uma o eu presença. é o que nós humanos sentimos, né? Ou Exato. você acha que, por exemplo, animais não sentientes também sentem esse eu? Olha, nós temos uma presença elaborada, né? Nós conseguimos elaborar para falar, por exemplo. Estou elaborando para transmitir isso aí, né? Mas um animal, por exemplo, tem uma cena de um filme, os filmes chama Baraka. Baraka. Sandra, boa noite. Tem um macaco, sabe? É um macaco que tem pelo branco. Ele vive no Japão. E ele tá na neve, mas tem umas poças de águas termais, sabe? Água morna, água quente. E esse macaco está dentro da, da poça. E aí a câmera pega bem o rosto dele, bem os olhos dele, a expressão do olho dele, né? E a expressão do olho dele é totalmente algo totalmente presente. É impressionante essa cena. Tem no YouTube o filme Baraka. E é logo no começo. E tem esse macaco assim, eu acho que ele dá uma parada, né? E você vê que ele está ali totalmente absorto em si mesmo. Não tem pensamento, não tem nada, mas tem uma presença. Então, a vida é presente. Vida e presença são sinônimos. Presença, sentir que é. Né? O que é presença? Sentir que é. Mas o que que sente que é? Não sei. Não tem forma. Né? Mas essa sensação de que somos, ela é acoplada ao organismo. Por quê? Porque o organismo é independente. A realidade é independente. Tudo se manifesta independente da sua vontade. Né? Nesse sentido maior. Agora, é lógico, se o cabelo cresceu, eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer a barba, eu vou colocar uma roupa, eu vou tomar banho, eu vou escovar o dente. Isso são condicionamentos. Mas condicionamentos que tornam possível a vida social, cultural, né? São condicionamentos que movem você para o conforto, que tornam o corpo adaptado ao conforto. Não estou julgando isso como negativo ou positivo, né? É algo que acontece, algo real. Nós estamos dentro de um cômodo de uma casa. Se você está num lugar onde faz calor, você está com ar-condicionado ou ventilador. Lugar de frio, você está com agasalho. Quer dizer, tudo isso está voltado para o nosso conforto, mas é um acessório. Tudo isso é um acessório. Porque o principal nós não fazemos, que é o corpo, no sentido do coração bater, né? O essencial acontece. O essencial acontece, independente da nossa vontade, o essencial no corpo acontece. Mas a impressão que se tem, né? Fala, Isaac. Acho que eu entendi agora o que você falou do bebê, Uhum. porque o corpo do bebê e a vida dele acontecem muito antes dele tomar consciência de si mesmo. Exatamente, Ele automático. só existe, faz as coisas, come, dá uns passos, aí depois de alguns anos de idade, né, que ele toma consciência de ele mesmo. Sim. E aí, entendi É, agora. é quando a coisa parece que vai se acoplando.
que é o acoplar? A psique vai se formando, né? Essa sensação que o bebê também não é a mãe. Em um certo momento ele entende que ele não é a mãe, mas antes ele achava que era a mãe, né? Então, as coisas vão se configurando a partir de um certo momento dentro dessa psique. O que é essa psique? É a forma de você traduzir a realidade, a forma possível da mente humana, né? O cérebro humano conseguir entender a realidade, né? Dentro das suas limitações, mas para viver essa vida dentro desse ambiente em que ele se encontra, ok? Né? Por que isso é importante? Porque isso mostra que as suas preocupações não são tão relevantes, né? Como você falou, né, Isaac? O corpo é algo autônomo. O bebê está ali, vai acontecendo, né? O corpo vai acontecendo. A vida vai acontecendo. O dormir e o acordar vão acontecendo, né? Agora a Tati falou, e o que faria esse eu, então, para além de manter essa sobrevivência do corpo? O eu não mantém a sobrevivência do corpo. O eu é um aparecimento junto com o corpo, né? Ele não é ele que mantém o corpo. Por condicionamento, a gente foi alimentado por alguém, alguém ensinou a gente a se alimentar, nós entendemos que o corpo precisa do alimento, ninguém te ensinou a respirar, o corpo respira, né? Você sente que precisa beber água, alguém te deu a água, e aí, por condicionamento, você continua a beber água, continua a se alimentar. É isso que você busca. O corpo se mantém. Maurício, mas não é Uhum. por condicionamento que a gente continua fazendo o resto das coisas também? Por exemplo, por condicionamento que a gente busca manter uma aparência boa, para Uhum. não, para Mas não conseguir foi estar condicionado. socialmente. É, Não ser Opa, maldoso. na verdade, aí entra também a questão da psique, né? É, você tem um modelo, Isaac tem uma autoimagem, Isaac tem uma autoconsciência. Você sabe o que é o Isaac, o que o Isaac gosta, o que atrai o Isaac, o que o Isaac não gosta. Então, essa complexidade, esse modelo é conhecido, é íntimo, né? E aí a gente não tem essa questão de ficar pensando como eu vou fazer isso aí. Isso acontece. Isso faz parte da sua psique humana, né? Você busca as coisas que te agradam. E você te afasta das coisas que desagradam você. Só que os traumas, os, o que foi interpretado de uma forma equivocada, as nossas interpretações das nossas relações, né, na infância, trazem esses traumas que a gente às vezes nem está consciente deles durante a fase adulta. E aí a gente vai se virando com isso, né? Que também, depois de um tempo, pode ficar suficientemente resolvido e a gente conseguir entender a nossa existência de uma forma maior, mais aberta, não tão concentrado na psique, que aí a gente vai chamar de transcendência. É onde eu estou querendo chegar, né? Esse eu, ele transcende aparentemente o corpo.
apesar do corpo, parece que ele é algo definitivo, ele vive por si mesmo, etc, etc. É esse eu que habita esse corpo, aparentemente transcende o corpo, está além do corpo. Porque, inclusive, a sua autoimagem não está restrita ao corpo, viu, Isaac? Porque a sua autoimagem, ela está restrita. O charme que a gente tem, por exemplo, ou o nosso carisma, não é exatamente o corpo. A forma que a gente coloca as palavras, os gestos, a forma que você olha, a feição que você faz, né? As suas, seus trejeitos. Isso vai criando um magnetismo, que não é o corpo, meramente. É a pessoa, né? É uma pessoa que está ali. Porque, não, veja, o corpo, nesse sentido que eu estou falando, ele nos serve. Ele é como se fosse um vaso onde a gente está, né? Plantado, vamos dizer assim. O corpo é um vaso onde a gente está plantado. A Tati está falando, o conjunto da obra é o corpo vivo se expressa. As nossas expressões, né? E tem alguma coisa ali. Tem um magnetismo, tem um que desperta no outro admiração, simpatia. Eu gostei de você, né? Ô, Isaac, putz, eu gostei de você. Por quê? O que que aconteceu? Houve uma empatia. Isso transcende o corpo. Então, essa coisa, né? Isso que a gente não consegue também definir, essa empatia, começa a trazer os traços dessa transcendência. Por quê? O corpo, o cadáver é um boneco, porque o cadáver é inexpressivo. O corpo vivo é expressivo. Então, esse ânima, né? Que vem do latim, isso que anima, que chama alma, né? O espírito, está presente nessa vida, sendo essa pessoa que ali está. Na hora que ele saiu, esse espírito, esse ânima, eu não tô falando em espírito ou alma da forma tradicional, entendeu? É uma coisa mais aberta, é a vida mesmo, né? Mas é uma vida caracterizada com a sua marca própria, a sua marca própria. A Heloísa é a Heloísa. A Regina é a Regina. A Vera é a Vera. Cada um de nós sabe que tem a sua própria marca, o seu próprio selo. Então, esse selo Heloísa, ele está aí além do corpo. E quando esse corpo para, ou mesmo, vamos lá, quando você dorme, toda essa expressão que acontece durante a vigília desaparece. Então, aí a gente constata que nós estamos plantados nesse corpo. E esse vaso plantado, essa planta nesse vaso, tem a sua expressão, tem a sua beleza. Né? Um vaso de rosas tem o seu perfume, tem a sua beleza. Um vaso sem nada é um vaso. O vaso não precisa da planta, mas a planta no vaso traz vida ao vaso. Né? Nesse sentido. Então, esse caminho, esse direcionamento, também, voltando à sua questão, Heloísa, é, ele é um chão onde a gente vai pisando e se reconhecendo.
Para que a gente está fazendo esse caminho? Para se reconhecer dentro dessas propostas. Porque essas palavras que eu estou dizendo só vão ter sentido se você trouxer para você e realizar isso em você. Não vai servir, não é algo genérico. É para cada um aqui. Né? Gostou, Tati? Falou, que beleza. É. Então, não sei, né, Luísa, se a gente está chegando nesse ponto, né? De repente, a gente pode sentir esta vida, né? Isto que é o ânima, né? Esse ânimo, essa vitalidade é igual. Ela é igual. Mas a marca, o selo, cada um tem o seu selo, a sua própria digital. Mas eu não estou querendo aqui que vocês avancem num raciocínio de dizer, então não há a não dualidade. O que há as coisas são múltiplas, as coisas não sei o quê. Não interessa. Isso não interessa. Porque isso começa a ser uma elucubração, começa a ser uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Fica isso. Aí eu falo assim, tanto não interessa, se você está pensando um treco assim, eu falo assim, ô, Heloísa, vem aqui. Aí você para na hora de pensar aquilo e larga tudo e vem. Vem aqui tomar um chopp comigo. Eu vou parar de pensar essas besteiras. Aí vem. Né? Não é real, não é estrutural do seu ser. É mais uma coisa que passa pela cabeça, assim, tudo bem, mas não interessa. Né? O que interessa? A gente andar e saber o chão que a gente está pisando. Aí a nossa amiga Tati, de certa forma. Oi, fala, Gina. Não, tudo bem. Não, eu ia falar que em alguns momentos assim, eu acho que o eu deixa de ser eu e a outra pessoa também, quando você compartilha algum momento de dor, de sofrimento ou algum momento de felicidade junto. Você chora com alguém ou você sorri, aí naquele momento a gente consegue se desconectar de você e do outro, como se só aquele sentimento ali aparecesse, na verdade, né? Que é o da dor ou da felicidade. A gente se mistura. Aí a gente está inteiro naquilo, né? Que eu acho que é a total intimidade, né? A total abertura, intimidade, que é um momento que é desnecessário qualquer tipo de máscara. Você não precisa fingir nada. Então, esse alívio, né? Eu não preciso aqui. Eu posso ser eu mesmo. Você pode também ser você mesmo, nesse momento, assim, de tanta intimidade, e que não precisa também você estar pensando, será que eu sou eu mesma? Será que eu não sou? Isso aí não. O intelecto não tá operando nesse momento, né? Eu digo que a gente às vezes consegue participar da mesma dor, às vezes nem com intimidade, às vezes o fato de você, muitas vezes você vê uma pessoa de rua num sofrimento, numa agonia, e você consegue entender aquele sentimento naquele momento, Uma empatia, que colocar no lugar da pessoa, não é isso? sentir o que ela sente. Agora, exato, mas nesse momento, você tem um sentimento que está acontecendo, ele despertou em você, porque houve um estímulo, concorda?
Algo despertou isso. Ou a dor ou a felicidade extrema. Um ou outro desperta isso, né? Mas existe algo que um gatilho para isso. Concorda? Existe esse gatilho. Como você falou, eu vi uma pessoa de rua, fiquei assim, um sentimento, talvez, de não precisar de ser dito nada, né? É só aquele. É intenso, um sentimento de intensidade. É isso? É isso. É. Então, você chega numa instância de expressão, né? Você tá, na verdade, isso também é algo que você está sentindo, então está expressando esse sentimento de profunda dor ou profunda felicidade, aonde as palavras não são mais necessárias, né? Então é uma expressão além da palavra, ela transcende a palavra, ela transcende o tipo de comunicação verbal, né, que a gente usa normalmente. Eu sei o que você está sentindo. Isso. Mas porque você teve uma experiência semelhante, né? Ou porque você interpreta de acordo com os seus recursos, com o seu repertório, de experiências. Você pode dizer, eu sei o que você está sentindo, mas isso é uma ideia que você tem também, porque o que a pessoa sente tem o selo dela, tem as experiências que ela teve, e não a que você teve. Pode não ser, como eu acho que não é, o mesmo tipo de sentimento, mas a gente faz ideia disso, se coloca naquele lugar, e aí o que pode gerar aí? Uma relação afetiva. Você se preocupa com a pessoa, você quer ajudar a pessoa, você quer que aquela dor cesse, exemplo, né? E aí você tenta fazer alguma coisa em termos afetivos, acolhimento. Eu sei que você está sentindo, então eu vou te acolher. Não é só eu sei o que você está sentindo, eu não vou fazer nada. Porque eu tenho uma vontade, desperta em mim uma vontade de te ajudar a acessar isso que você está sentindo. Porque eu sei que isso não é bom. Mesmo que não necessariamente seja a mesma dor. Porque na minha bagagem de experiências, eu consigo ter uma noção do que você está sentindo, sei que isso não é bom e quero fazer algo para que isso cesse. Isso é compaixão, né? Isso é a compaixão. Agora, na forma que você estava trazendo no início, que você falou extrema felicidade também, né? É um momento de extrema felicidade. Então, a comunicação humana, né? Tem vários níveis, inclusive um nível de uma felicidade ou de uma espontaneidade que não precisa de palavras. Às vezes você é tão íntima de uma pessoa que você já sabe o que a pessoa sente, você já sabe, então às vezes você está ali e não precisa de palavras. Ou às vezes você está brincando com uma criança e você começa a agir só por gestos e mímica, e risada, e não sei o quê, né? Ou com uma pessoa doente. O que está despertando nesses estágios? A ternura. Algo terno. O que é? Algo acolhedor, algo rico. Né? Você se sente bem. E não precisa falar. Então é bonito isso, né? A gente conseguir entender que é dispensável qualquer palavra. Né? A gente está nesse nível
de expressão mais genuína do que a comunicação verbal, né? Uma pergunta, Maurício. Hum, Então, para acontecer essa transcendência, cada pessoa tem a sua psique, cada pessoa tem a sua história, uns mais fáceis de transcender, porque tem menos crenças, estão menos, como é que tu diz, embutido, não? Como tu diz? travados, né? É, então, depende da educação, de tudo isso, da experiência dela, né? Então, Mais facilidade ou mais dificuldade. também influi, mas aí o resultado a gente não tem garantia, né? Por exemplo, muitas pessoas que tiveram muitas facilidades não deram certo. Não no sentido material, não estou falando isso, Não. mas como pessoa, né? Ou umas pessoas que tiveram muitas dificuldades e que transcenderam as dificuldades e se tornaram boas pessoas. Eu estou num nível ainda da questão pessoa, né? Não um nível, uma transcendência além, né? Um Buda, algo assim, um despertar. Porque eu acho que a gente está muito ainda envolvido na psique, esse tipo de experiência transcendental, espiritual, ela é muito facilmente contaminada pelos nossos desejos, pelas nossas carências, né? A gente começa a imaginar um super-homem ou uma super-mulher, alguém que conseguiu vencer a psique, a pessoa, né? A pessoalidade, né? É, e acaba sendo mais uma preocupação, né? A questão de você ser natural, acho que é muito mais relevante. Por exemplo, uma criança que não tá tão cheia de condicionamentos, ela tem algo nela que a gente acha bonito. Concorda? Isso que a gente acha bonito a gente pode chamar de naturalidade ou espontaneidade. Ela se move no mundo de uma maneira muito leve. Né? Então, A esse é um bom inocência, né? caminho. Oi? A inocência. Exato. Não preocupação, É. desapego. Então, isso é um bom caminho para se viver. Isso é uma maneira que a gente deve buscar. Não busque viver como iluminados, mestres, mas busquem uma vida tão leve e espontânea e como uma criança. Cristo falou isso, né? Vem, seja como uma criança. Ele não falou seja uma criança. Ele falou seja como. Porque os nossos condicionamentos, a nossa psique, né? Nós somos adultos. Mas seja um adulto que se pareça com uma criança nesse sentido de interno. Se você trouxer para o seu coração, né? Que o Isaac até falou, né, Isaac? Eu escrevi, tragam as suas questões, o Isaac leu, tragam os seus corações. E internalizar essa forma de ser. Foi sem querer, querido. Não, mas foi legal, não foi sem querer, talvez, acho que não, hein? A gente lê o que a gente quer ler, né? A gente ouve o que a gente quer ouvir. Foi o que você falou e foi muito legal. Então, aí que eu penso também, né?
você está atento a isso. E como é que você vai ficar atento a isso, mais leve? É entendendo que essas preocupações são dores inúteis. Elas não precisam sempre estar ali fazendo esse caminho na sua vida, né? Então, seja mais leve, seja mais espontâneo, seja como uma criança. Seja como uma criança. Oi, Vera. Quer Mas falar? então, quando você falou daquele jeito, traga suas Questões? questões, e o Aham. Isaac entendeu, traga os seus corações, Aham. daí eu até falei um tema que tem uma moça do Osho, aqui Aham. em Curitiba, que Sim. ela fala assim: eu vou falar com os seus corações e não com os seus cabeções. É isso aí mesmo. Porque geralmente a gente está com a nossa cabeça, né? Sim, E não com o coração. exato. Porque quando você está totalmente no coração, mesmo que você tenha, porque a vida da gente não é fácil. A vida sempre tem ó, os problemas, as brigas, as coisas que Desafios, vêm né? para a gente. E se você for agir com a cabeça, você acaba se desgastando. E agindo com o coração, fica mais leve. Porque a criança, ela faz as coisas com o coração. Exato. Né? Ela age com o coração. E a gente agindo com o coração, eu tenho feito bastante meditação, eu não paro de fazer meditação. Uhum. E sempre estou assim, quando eu como, quando eu ando, Sim. agindo assim com o coração. 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 Ser totalmente no coração, mesmo que venham os problemas, porque a gente está envelhecendo, tem o pai que envelhece, a mãe que envelhece, que está com 97 anos, e que Uhum. está meia. Traz os problemas, né? Sim. Então a gente tenta ver esses problemas como um aprendizado e não como um obstáculo, que todos nós Sim. vamos envelhecer. Mas Né? você vendo com coração, recebendo isso com coração, vivendo a partir do coração, né? É, Isso não é um problema. não é um problema. Não. É que é É um aquela coisa, né? aprendizado. Você me fez lembrar do Nisargadatta que falava, né? A mente cria o abismo, mas o coração o Isso, atravessa. ou através. Então, toda vez que a gente abordar alguma coisa com a mente tem a base no medo, né? Então, o que você vai se defrontar? Com um problema. A mente está dizendo isso é um problema. E eu tenho que resolver esse problema. E o que vai acontecer? Eu vou me sentir pressionado para resolver esse problema. Mas uma criança jamais vai pensar isso, Não, né? Então por isso que Cristo fala, seja como uma criança. E é para ser alguma coisa real, gente. Acho que é um apontamento, não é metafórico. Ele é um apontamento real. Seja como uma criança mesmo. Haja com o não, coração. Se você agir com o coração e viver a partir do coração, não haverá problema nenhum. Tudo vai ser entendido, não haverá preocupação, não haverá problema, né? E isso está aqui em nós, né? Nossas crianças tá. ainda estão aqui em nós. Então, isso faz parte da nossa existência. Fala, Isaac. É que, assim, viver totalmente com o coração não deixa a gente muitas vezes num lugar vulnerável. Isso, vamos lá. Foi bom você falar. Legal você trazer isso. Isso é uma interpretação também, né, de viver a partir do coração. Se você fala assim, ó, você até trouxe essa palavra. A criança é inocente, a criança é ingênua, a criança é uma boba.
Todo mundo passa a criança para trás. Ok? Um sentimento íntimo de sabedoria, a criança não é sábia. Até o Osho falava isso, né, velho? A criança, o sábio, ele deu a volta. Ele fez aquele enxô, né? Que é o símbolo do círculo zen, né? Um enxô. Quando você chega no coração de novo, você pode sair do coração quando você era criança. Fez a volta, você voltou para o coração, você traz todo esse conhecimento, toda essa maturidade para agir a partir do coração. Então, você não é um bobo, ou a gente não é um bobo, que as pessoas vão enganar de qualquer jeito aí, passar para trás. Não é. Você tem o conhecimento, você tem a maturidade. Agora, maturidade não é sinônimo de pessoa nervosa, problemática, ansiosa. Pelo contrário. Pelo contrário. Se você é ansioso, nervoso, preocupado, você não é maduro. Por quê? Porque a maturidade está ensinando para gente que não adianta. Como a Vera acabou de dizer, nós vamos envelhecer, os pais vão envelhecer, o corpo vai desaparecer. Mas aí que eu queria chegar também, né? Parece que a gente está acoplado ao corpo. E o corpo tem a sua própria agenda. Ele vai desenvolver essa agenda ao longo do tempo, ok? É isso que acontece. E aí vem o Advaita, né? Olha, nós não somos o corpo. Os mestres Sagadatta, o Ramana, eles falam, nós não somos o corpo, nós não somos o corpo. Justamente para não criar essa identificação, esse apego forte, quando o corpo começar a declinar, né? Então, para você ter uma personalidade que vá além do corpo, se identificar com algo que está além do corpo. E isso eu trouxe para vocês hoje, né? A forma que a gente se comunica, o nosso charme, o nosso carisma, né? O nosso jeito é um jeito único, não é próprio do corpo. Por quê? Porque o corpo também está se transformando ao longo do tempo. Mas mesmo o corpo se transformando ao longo do tempo, você não deixou de ser você. Já percebeu isso? Isso não é uma coisa interessante, no mínimo? Existe um selo de identificação de que você está aí. Você está aí. Muitas vezes, aparentemente, na periferia, né? Na forma de se comunicar, você fez muita besteira na vida, você pode também ter feito coisas boas, tal, mas nem isso influencia essa noção de que você é você. E você sempre teve aí. Então parece, eu sinto isso por intuição aí, que a gente vai de alguma forma continuar sendo a gente. Todo santo dia a gente dorme e acorda sendo a gente. Então isso nos dá um certo alívio também. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. E se você pensa assim, constrói uma base em cima desse pensamento, né? Isso te dá uma firmeza, isso te dá uma tranquilidade, isso te dá uma integralidade, isso te deixa calmo. Isso é um motivo para você não ficar ansioso, para você não ficar com medo ou preocupado. Toda vez que eu acordei, eu ainda estava aqui. Então isso é importante. Você ter algo onde você sinta uma firmeza.
Isso é uma convicção, ok? Uma convicção. Então, essa convicção, pouco importa se ela é real ou não. Pouco importa. Porque se você está bem, isso é que importa. Ah, mas isso é uma crença. Meu, mas eu estou bem com essa crença. Tem como provar isso? Não, não tem mais para mim. É. Então acabou. Para mim é assim. Então acabou. É assim que funciona as convicções, né? A fé, a convicção. É assim. Então isso faz sentido para mim? Faz. É o que basta. Não precisa mais nada. Então é legal ter convicções, porque elas trazem firmeza. Fala, Isaac. É Hã? aquela ter a convicção se a sua convicção te faz bem, né? Exato. É nesse sentido. Ah, mas isso aí é uma loucura. Isso aí. Ué, mas veja, se eu me sinto bem, se eu me relaciono bem com as pessoas que estão comigo, se todos se sentem bem na minha presença, se a minha vida está ótima, mesmo que essa convicção seja a maior mentira do mundo, para mim tá bom. Tá bom. O que você quer mais? Entende? É isso. Não precisa, né? A gente ficar se enrolando em teses, em tratados intermináveis que vão gerar um monte de ansiedade, dúvidas, né? Vão criar medo. Então, isso é uma maturidade, né? Permita, permita-se, permita-se estar bem consigo mesmo. Como é estar bem comigo mesmo? Ah, abraçando convicções razoáveis que me fazem bem. E não uma convicção que eu vou ficar sempre duvidando se vai ter alguma coisa, se não vai ter outra coisa, como é que vai ser, como é que não vai ser. Não tem como provar isso, sabe, gente? Não tem como provar nada, nada. Nada do que o Buda falou, nada que o Cristo falou, nada que ninguém falou tem como provar nesse sentido, porque não é verificável. Que foge do, da alçada da experiência direta, né? Não tem como. Mas fez sentido para você? Você colocou, por exemplo, a Vera falou, viver a partir do coração. Faz sentido? Legal. Não faz? Então não tem o que fazer, né? Se não faz, não faz. Mas se fizer, que bom que vai ser. Né? Porque eu vou estar em paz comigo mesmo. E o que eu quero da vida? Quero ficar em paz comigo mesmo. Em paz com as pessoas, porque só então eu consigo ficar em paz com os outros. Na vida não é uma luta. Não precisa ser. Não precisa. Agora, é legal a gente exercitar. Por isso que o satsang é legal. Estou sentindo isso, né? Eu estou falando tudo isso e estou ouvindo tudo isso. Estou falando para vocês. A Vera trouxe também a bagagem dela. Cada um trouxe. Então, essa troca é legal, né? E isso é um exercício. Então, por exemplo, a gente parou de fazer o satsang. A gente parou de fazer exercício. Parou de ir na academia, por exemplo.
Ah, eu dei um tempo, né, na academia. Mas é uma coisa que nem a Vera falou, eu medito. Ah, eu ando, eu como. Porque é um exercício. Então, é legal fazer exercício nesse sentido, não só. Também é legal fazer o exercício físico, mas é legal fazer um exercício nesse sentido que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo meramente um exercício. Sim, fazendo essa troca, né? Para quê? Para a gente tentar manter um nível de tranquilidade. Não pensa em iluminação, não pensa que a gente vai entender por que que existe a vida, se tem vida passada, se não tem. O que que interessa? Manter um nível de tranquilidade. Isso que é o mais importante. Porque se você mantém esse nível de tranquilidade, o resto, cara, você está ali produzindo essa tranquilidade constantemente. Para que nos momentos mais difíceis você consiga ter um abrigo. Um abrigo de tranquilidade. Não, aqui estou bem. Aqui eu estou bem comigo mesmo. Aqui eu estou bem. Aqui eu estou bem. Sabe? Constrói esse abrigo. Por quê? Uma hora que uma pessoa que você ama, né? Aconteça alguma coisa, ou com você mesma, você mesmo. Então é isso. Mais importante é ter esse abrigo. Ok? Muito prático. Uma forma muito prática. Muito prática. Ok, queridos? Alguma outra coisa? Beleza? Beleza. Obrigado, queridos. Boa noite, Obrigado, Maurício. Maurício. Boa noite, Bruno. Obrigado, irmão. Gratidão, Maurício. Gratidão a Obrigada, todos. Maurício. Obrigado, Vera. Obrigado a todos.